Pastor Ronaldo. Aleluia! Se liga nesta noite, neste culto. Deus tem uma palavra para você. Lama shoei kenema solama sodei kalama shoei kalama soei lama shoei sui keimei show lama sodai kama show lama soei keneme show lama suirei lamas lama show lama serei kalamas keimei shui lama salamas. Sou eu que encho a minha igreja. Lama solama kenema shui lamas lama show lamas. Aleluia. Glória a Jesus. Lama show lama sunai kenemas keime shui lamas lama show lama serei kenemas. Aleluia! Meus amados irmãos, cumprimento a igreja do Senhor com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Desde já, meus amados irmãos, sei da grande responsabilidade, glória a Deus, de estar aqui no púlpito do Senhor. Glória a Jesus, em meio a uma festa tão linda, um congresso tão maravilhoso, tão abençoado, onde já inúmeras vezes sentimos a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Desde já quero render graças a Ele por esta grande oportunidade. Quero agradecer também ao pastor Jaime Aquino Duarte pelo convite para estarmos aqui com a nossa congregação ali do Jardim Florestal, acompanhados também de alguns amados irmãos do ministério, presbítero Charles Neuquimar, presbítero Claudiano também. Quero agradecer também ao nosso amigo coordenador, presbítero Wagner Colasso, também um coordenador, e nosso querido irmão Jean Alizi, pela honra de estar aqui. Bem velho hoje, meus irmãos, para adorar, mas o Senhor nos deu essa oportunidade, e o Senhor sabe todas as coisas, é dele, por ele e para ele são todas as coisas, por isso que a ele rendemos graça e louvor em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, abram as vossas Bíblias no livro 2 Crônicas, glória a Deus, capítulo 14, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 14, glória a Deus. Nós leremos. Será uma leitura um pouco longa, mas irmãos entenderão, glória a Jesus, o que o Senhor quer fazer no final. Glória a Jesus. Segundo livro das Crônicas, nós vamos ler no capítulo 14. No capítulo 14, nós vamos ler dos versículos de 1 a 6. No capítulo 15, de 1 a 6. E no capítulo 16, dois versículos, o 7 e o 12. Glória a Deus. A partir do capítulo 14, portanto, leamos. Diz a palavra do Senhor, 2 Crônicas 14. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou todas as cidades de Judá altos, e as imagens do sol. O reino esteve quieto diante dele, e edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. No capítulo 15, meus amados irmãos, também de 1 a 6, diz a palavra do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele.
e se o buscardes, o acharei, porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Glória a Deus. E no capítulo 16, o versículo 7 e o versículo 12. Naquele mesmo tempo veio Anani, e o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiastes no rei da Síria, e não confiastes no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. E o versículo 12, perdão. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Glória a Deus. Aí no seu lugar, meu amado irmão, curve a vossa cabeça. Farei uma breve oração ao Senhor nosso Deus. Deus santo, maravilhoso, Jesus, eis a tua palavra, Senhor. Deus, aqueles que estão aqui, ó Pai, é porque estão sedentos, ó Deus, querendo ouvir a tua palavra. E pela tua misericórdia, Senhor, mais uma vez eu te peço, tem misericórdia de mim, Senhor, para que possa ser usado, Senhor, como instrumento da tua palavra. Assim eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quando nós nos deparamos com esse texto, vou pedir licença ao pastor só para tirar o microfone. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, quando nós nos deparamos com esse texto, nós estamos vendo aqui a história de Asa, cujo significado do seu nome é médico. Asa foi o terceiro rei de Judá, e ele reinou durante 41 anos. 41 anos, Asa reinou ali, portanto, sobre a tribo de Judá. Ele sucedeu o seu pai, Abias, e o seu pai, portanto, teve um reino focado, voltado para a prática da idolatria, e muito o povo ali, portanto, se afastou de Deus. E Asa, quando assume o reino, ele tem nele, no seu coração, um propósito. O propósito seria promover ali uma verdadeira reforma religiosa. A vontade dele, portanto, seria fazer com que o povo de Judá novamente voltasse a adorar o Deus vivo. Porque eles haviam se separado ali da vontade de Deus. Estavam ali, portanto, adorando o sol, adorando nos montes altos feitos de madeira, imagens ali de idolatria, de escultura, e aquele povo, portanto, havia esquecido o Deus de Israel, o Deus que tantas vezes havia intervido ali de forma sobrenatural, miraculosa, mas em virtude de reis que haviam corrompido o seu coração, aquele povo ali, portanto, se encontrava afastado. E Asa, olhando para a história do seu pai, quando ele assume o reino, ele disse: eu vou fazer diferente, eu vou ser um rei diferente, eu vou promover aqui uma mudança. E então, aquele homem passa a trabalhar ali, começa, portanto, a quebrar os altares aos falsos deuses, começa, portanto, a retirar daquela cidade, daquela região, aqueles símbolos da idolatria, e ele passa então a querer viver no centro da vontade de Deus. Glória a Jesus. Quando nós olhamos, portanto, para esse texto, nós começamos a ver que quando Asa dá os primeiros passos em direção a Deus, a primeira coisa que ele nota é que aquele reino passa a ser um reino de paz.
Antes, o conflito que dominava a região de Judá passa a ser substituído pela presença do Deus verdadeiro. E quando então Asa passa a perceber que ao se vir a Deus as coisas começam a ser transformadas. Quando nós olhamos, portanto, para essa história, nós aqui já poderíamos extrair uma lição. Nós só temos paz quando estamos no centro da vontade de Deus. Imagine, portanto, Asa, um rei jovem, um rei que poderia seguir o exemplo do seu pai, já que o seu pai o havia ensinado a idolatria. Ele disse: eu vou fazer diferente, eu vou confiar no Deus de Israel, eu não sou obrigado a seguir, portanto, a história da minha família. Nós sabemos, meus amados irmãos, que muitos são jovens que carregam, que estão convivendo com familiares, e muitas vezes familiares não servem a Deus ainda, e talvez não tenha nenhum bom exemplo para dar para você como jovem. Mas uma coisa eu te digo: você não precisa trilhar os caminhos errados do seu pai, da sua mãe. O seu caminho pode ser totalmente diferente. Você pode acertar onde o seu pai errou. Glória a Deus. Meus amados irmãos, então quando nós olhamos para esta verdade, nós passamos a entender que nós, como igreja do Senhor, nós devemos ser uma opção ao mundo em relação a todas as coisas. A igreja do Senhor deve ser um exemplo no casamento, na criação dos filhos, nos padrões morais e éticos, porque a igreja do Senhor é a noiva do Cordeiro, santa, pura e imaculada. Glória a Deus. Os amados irmãos escutaram hoje à tarde uma ministração sobre Daniel, e nós sabemos que muitas vezes o ser humano, ele tem uma tendência a se adaptar, ele tem muitas vezes uma tendência a querer copiar, para se enturmar, para fazer parte daquele grupo, e nem sempre copiar é a melhor coisa, porque muitas vezes nós podemos copiar aquilo que é errado. O jovem muitas vezes, seja no colégio, seja na universidade, ele vê aquele grupinho e diz: eu quero fazer parte, eu quero fazer parte daquela tribo, eu quero me envolver, e muitas vezes passa a adotar caminhos errados. Mas o nosso Deus nos chama a romper com o sistema do pecado e viver um novo modelo de vida, porque aquele que aceitou a Jesus, ele passa a ser uma nova criatura em tudo. Uma nova criatura em tudo, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Você não precisa querer se enturmar, porque olhando para aquelas pessoas, você muitas vezes vê uma vida ali de aparência. Não sabe muitas vezes que quando se tem uma vida de pecado, o pecado ele sempre bate a porta, ele sempre cobra o preço. Por isso a mensagem tão importante, o tema deste congresso, o tema desse congresso: não vos conformeis com este mundo. Jovens, sois diferentes. A palavra de Deus nos chama a sermos transformados pela renovação do entendimento. E quando nós temos o nosso entendimento renovado, transformado, nós começamos a experimentar qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Glória a Jesus. Quando nós olhamos, portanto, meus amados irmãos, para a história de Asa, nós começamos a ver a segunda lição, que só na vontade de Deus as coisas começam a dar certo.
É só na vontade de Deus que nós passamos, portanto, a romper com esse sistema. Glória a Deus, e passamos a ver que Deus tem o melhor para nós. Glória a Deus. Quando Deus chama Josué, Ele não disse que seria fácil, Ele não disse que não haveria dificuldade, Ele não disse que estava tudo resolvido na vida dele, mas Ele deu um recado para Josué. Ele disse: olhe, não tu mandei eu, então esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Lamachoei calamassonai. Se esforce, tenha bom ânimo, não saia do centro da vontade de Deus. E aí, meus amados irmãos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, aí vem a terceira lição: nós passamos a vivenciar a grandiosidade de Deus, a ter experiências com Deus, a ter testemunhos para contar. Se nós olhássemos aqui para este púlpito cheios de homens de Deus, certamente ouviríamos muitas experiências, testemunhos extraordinários do que Deus fez na vida de cada um deles, de como Deus agiu, os milagres que Deus fez. Vocês, jovens, e a mensagem ela é voltada para os jovens. Muitas vezes nós, na nossa mocidade, nós nos encontramos naquele período de conflito, de dúvidas. E agora, o que eu vou fazer? Como vai ser o meu futuro? Que curso eu vou fazer? Onde eu vou trabalhar? Será que eu vou conseguir trabalhar? Ei, deixa eu lhe dizer um negócio. Não se preocupe com o seu futuro. Sirva a Deus, porque o teu futuro Deus já tem preparado o melhor para você. Aleluia! Deus já está lá, já está cuidando de todas as coisas. Lamachoei calamas. O nosso Deus, meus amados irmãos, é o Deus do extraordinário, é o Deus do impossível. Glória a Deus. Nós passamos então a confiar, a viver a vontade de Deus, a ter o nosso entendimento renovado. Glória a Jesus. E quando nós temos o nosso entendimento renovado, meus amados irmãos, a nossa forma de pensar precisa mudar. A nossa forma de pensar precisa mudar. Nós não podemos continuar pensando da mesma maneira. Se Deus nos chamou, meus amados irmãos, a ter uma renovação no entendimento, a maneira de pensar precisa mudar, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Aleluia! E quem tem a mente de Cristo não pode pensar como a mente do mundo. Glória a Deus! Muitas vezes nós nos deparamos com crentes que só pensam em desgraça, em tristeza, em angústia. Meus amados irmãos, se sua mente está assim, você precisa ter a sua mente renovada. E quem renova a mente está aqui. Aquele que renova a mente, aquele que é poderoso para mudar, aquele que é fiel para cumprir, está aqui. É Ele que transforma as nossas mentes, o nosso entendimento. Glória a Deus. A quarta lição está no centro da vontade de Deus. Nem sempre nos livra de situações difíceis. Você é jovem, sabe que muitas vezes na sua vida você já deve ter passado situações dificílimas. E se não passou ainda, vai passar. E não estou profetizando mal contra tu, muito pelo contrário. Eu só estou dizendo que a vida, ela traz por si só dificuldades, adversidades. Não tem ninguém que sirva fielmente a Deus, que tenha uma vida
de céu de brigadeiro todo o tempo. Às vezes na nossa vida existem vales, existem situações difíceis, mas tem um negócio: coisa boa é encher o vale com Deus, porque sem Deus, aí meu irmão, você pode estar no monte, mas sem Deus você não tem nada. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E às vezes, sabe o que acontece? Às vezes as situações difíceis da nossa vida nos impedem de enxergar o poder de Deus, a glória de Deus. Às vezes alguém fala para você e diz: olha, Deus usa alguém, um vaso, e diz: olha, meu servo, você vai ser usado assim, assim, assim. E aí você se depara: mas eu não sei, mas eu não posso, mas eu não tenho condição. Ei, mas quem sabe, quem pode e quem dá condição é Ele. É Ele. Se esforce, tenha bom ânimo, glória a Deus. E a oração, meus amados irmãos, nos faz enxergar a vontade de Deus, nos faz até mesmo enxergar o impossível. Eu já contei esse testemunho em outras ocasiões, alguns irmãos aqui já conhecem, mas quando eu estava fazendo ali a prova da OAB, a segunda fase, eu comecei ali na prova discursiva. A primeira fase da prova, na minha época, tinha 100 questões. Depois que você passava aquela primeira fase, aí você vem para uma segunda fase, e na segunda fase da OAB, você tem ali uma peça para ser confeccionada, para ser produzida. Aquela peça, ela tem 5 laudas, 5 páginas, e depois você vai ter ainda mais 4 questões, e cada questão é pelo menos uma página para você fundamentar e responder. Então, o tempo da prova, ele é muito escasso. O tempo na segunda fase da prova da OAB, ele é muito curto, ele é muito limitado. Você não tem margem para erro. E ali eu lembro que eu disse: não, eu vou fazer aqui um esboço da peça e vou logo para as perguntas. Aí fui para as perguntas, respondi. Quando eu voltei, eu disse: pronto, agora eu vou fazer a peça processual. E eu tinha rascunhado algumas coisas, apaguei ali e comecei a escrever a peça processual. E ali eu estava escrevendo, e quando já estava com mais ou menos a metade da peça pronta, percebi que havia cometido um erro no começo da peça, que poderia anular toda a questão, fazendo com que, portanto, eu não passasse. E eu disse: meu Deus, e agora? Peguei ali, passei uma linha, e tive que reescrever tudo de novo. Só que quando eu comecei a reescrever, eu ali olhei para o relógio, eu disse: Senhor, não vai dar tempo. Não dá tempo, Senhor. Eu precisaria de no mínimo mais 30 minutos para copiar direto, sem parar um minuto. E eu olhei para o relógio, eu digo: mas Jesus, eu preciso de 30 minutos a mais. E quem já viu numa prova da OAB ter mais tempo? Não existe isso. Até então, eu nunca tinha ouvido falar que a prova da OAB deu mais tempo para alguém. E ali eu, naquele momento, eu escrevendo, eu disse: Senhor, eu preciso de 30 minutos, eu preciso de mais 30 minutos. E ali tentando vencer aquele tempo, para que eu conseguisse fazer, antes de terminar, vem ali a fiscal, bate a porta da nossa sala, bate na porta, e disse: olhe, aconteceu um erro na prova de penal. Minha prova era de civil, não tinha nada a ver com penal, porque a segunda fase você escolhe a área. Olha, houve um erro na prova de penal, e por causa disso veio uma ordem agora de Brasília, e por causa disso vocês vão ter mais 30 minutos para fazer a prova. Lamachou calamás. E nunca se tinha ouvido uma coisa dessa, ter mais tempo para fazer prova. Mas como pode, meu amado irmão, a oração de um crente pode muito em seus efeitos. É a misericórdia de Deus, é a misericórdia de Deus, um Deus que muda tempo, que muda a estação, para ajudar um filho seu.
O Deus de Israel não mudou, Ele está aqui. E ali terminei a prova, com o relógio cravado. Quando terminei, o tempo esgotado, entreguei a prova de glória a Deus. Esperar o resultado agora. E para a honra e glória do Senhor Jesus, sai o resultado, aprovado, para a honra e glória do Senhor, nosso Deus. Ele que faz essas coisas, meus amados irmãos. É o extraordinário. E nós, quando passamos a buscar a Deus, enxergar a sua vontade, nós passamos a ver o extraordinário. Quer ver o extraordinário de Deus? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca o Senhor. O profeta Isaías, escrevendo no capítulo 26, no versículo 20, diz assim: vai, pois, povo meu, entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Busca o Senhor, queira ter intimidade com Ele, queira ter intimidade com Ele, porque se você está preocupado, se você está preocupada com o seu futuro, pode ter certeza, os pensamentos de Deus são muito mais excelentes do que os teus. O que Ele tem reservado para cada um de nós é o melhor, é o extraordinário, é o fabuloso. Isaías, portanto, escrevendo, usado pelo Espírito Santo de Deus, lá em Isaías 55, 8, 9, um texto muito conhecido, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glória a Deus. O nosso Deus é aquele que reserva, que prepara o melhor para nós, o extraordinário para nós. E como é bom estar em comunhão com Ele. Como é bom entender a sua gloriosa vontade. Entender, meus amados irmãos, que nós estamos aqui neste congresso. Poderíamos estar até no mundo fazendo outras coisas, mas nós, quando começamos a entender a vontade de Deus, sabemos que nada é melhor do que estar na sua presença. Nada é melhor do que estar fazendo a sua vontade. Glória a Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, sem Deus honra, Deus faz o extraordinário. Glória a Deus. Eu me lembro que uma vez, ainda como auxiliar, congregando ali na congregação de Mandacaru, foi preparado um evento para jovens, com todo o setor, na época o setor 5, hoje setor 4, naquela região, ali na cidade de João Pessoa. E ali eu recebi a incumbência de trazer um estudo para um grupo de irmãos, para a mocidade. E eu disse: mas Senhor, eu não, Senhor, essa semana eu estou muito ocupado, tenho muita coisa para fazer, chame outro. E ali o irmão Naldo, você tem que ir lá, dar um estudo, dar uma palavra. Eu disse: Jesus, eu vou, mas tu sabe que eu não quero ir. Eu fui meio que à força, meio que sem vontade. Eu disse: mas eu vou. Mas Jesus, mas tu sabe que eu não quero ir. E quando cheguei lá, meus amados irmãos, naquele trabalho tão bonito do setor 4, eu comecei a ver o que Deus estava fazendo ali. Comecei a ver tudo aquilo. E como eu me envergonhei. Eu disse: meu Senhor, como posso? Como pode eu dizer não para ti? Vendo o extraordinário de Deus. Deus alcançando os jovens. Deus tocando os jovens. Vendo aquele trabalho todo acontecer ali, eram vários estudos, né, acontecendo, e os jovens tinham aquela primeira palestra, 30 minutos, ia para outra palestra. Eu estava em uma dessas ilhas, dando esses estudos,
E tinha várias ilhas lá no trabalho inteiro. E ali à noite era o culto em ação de graça por aquele trabalho. E eu estava ali tão envergonhado, tão quebrantado, ainda como auxiliar de trabalho, nem batizado no Espírito Santo eu era. Mas eu estava me sentindo menos do que o pó. Envergonhado por não ter ouvido a voz de Deus. E até que fiz, mas por ter feito sem aquele amor, sem aquela vontade. E ali naquele momento, naquele lugar, eu disse: Senhor, eu estou aqui para te servir. Comecei a pedir perdão a Deus. E ali naquele momento, eu estava ali auxiliando os irmãos. Aí o dirigente do trabalho disse: Ronaldo, senta aqui no púlpito. Eu disse: não, no púlpito não, porque eu estava sentindo aquele peso, por não ter feito a coisa com amor. Eu disse: não, irmão, no púlpito não, deixa eu ali, eu fico ali atrás daquela coluna, tá bom ali para mim. Mas o irmão, de tanto insistir, eu disse: tudo bem. Eu sentei assim num canto escondido, fiquei ali, e ali comecei um mistério com Deus. Comecei a falar, quebrantar diante de Deus. E aí esses momentos de intimidade que nós como jovens temos que buscar, porque eu era um jovem que estava querendo também ser batizado no Espírito Santo. Já era um senhor casado, mas era um jovem senhor casado, querendo buscar o batismo no Espírito Santo. E eu já tinha tantas vezes vindo para frente, né? A gente às vezes vem para frente e todo mundo é batizado da esquerda, da direita. Você olha para você e diz: eu, Jesus, e eu ali já há alguns anos tentando. Naquele dia eu não poderia ser batizado, na minha concepção, porque foi um dia que eu fui fazer a vontade de Deus, mas não era com amor que eu deveria ter feito. E ali naquele momento, meus amados irmãos, Deus começa a tratar comigo, a conversar comigo. Eu baixo a minha cabeça, começo a falar com Deus, e a única coisa que sai da minha boca é glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Não que eu não quisesse falar outra coisa, mas eu simplesmente não conseguia. E ali na minha mente eu começava a fazer perguntas para Deus. E quando eu fazia a pergunta para Deus, o pregador que estava ali pregando na noite respondia pelo microfone. E eu pensava a pergunta e o pregador respondia. Eu pensava e o pregador respondia. E ali o meu coração começou a ser tratado. Deus começou a falar comigo de forma extraordinária. E ali Deus me chama e diz: Ronaldo, você está sentindo agora a minha presença, mas como eu sei que você é uma pessoa, eu vou retirar o meu Espírito Santo, para você entender que o que você está sentindo não é emocionalismo, é a minha presença. E na mesma hora, aquela alegria, aquela coisa que eu já comecei a me animar. Eu disse: eu vou ser batizado hoje. Eu vou ser batizado hoje. De repente, passou tudo. E eu comecei ali a fazer a oração de Davi. Eu disse: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito Santo. E aqui dali começou a voltar aquela alegria, aquela presença de Deus começou a me encher. E ali foi uma presença tão gloriosa. E eu digo: Jesus, eu quero ser batizado hoje. Eu creio que posso ser batizado no Espírito Santo hoje. E ali aquela coisa boa, e o culto terminando. E ali o pastor terminando a mensagem. Eu digo: Jesus, eu tenho que ser batizado, o culto está terminando. Jesus, se não for hoje, não é mais nunca. Glória a Deus. E às vezes a nossa fé está assim, muito grande ao mesmo tempo muito pequena. E eu disse: Jesus, fala comigo, me batiza no Espírito Santo, tem que ser hoje. E ali naquele momento, o culto terminando, o pastor terminou a mensagem, o irmão ali orou no final, bênção apostólica, e eu ali sentado na mesma cadeira, não consegui nem levantar o culto todo. E eu disse assim: Jesus, se tu mandar um irmão orar por mim, eu sei que eu vou ser batizado. E ali, quando eu terminei de pensar, pastor Diógenes, ele olhou assim e disse: irmãos, vamos orar.
para Jesus batizar o irmão Ronaldo com o Espírito Santo? Quando eu estava ali sentado naquela cadeira, quando os irmãos botaram a mão assim, disseram Jé. Quando disseram assim, Jé. Quando terminou o Jesus, foi uma chuva de glória, de poder, de unção. Quem estava ali perto, meus amados irmãos, foi tomado em mistério. Eu saí pulando em mistério, em alegria, e vi uma língua, ora parecia chinês, outra parecia inglês, outra parecia alemão, outra hora parecia a língua do céu, não sei de onde era, mas era tanta glória, era tanto poder de Deus, e o impossível aconteceu. E era no dia que eu não me achava digno de sentir a presença de Deus, de receber a presença de Deus. Olhe como Deus faz as coisas, meus amados irmãos. Olhe como Deus faz o extraordinário, o impossível. Então eu te digo, meu amado, aquela mesma situação que te trouxe tribulação, Deus usará para te abençoar. Aquela mesma situação que te trouxe dificuldade, que te trouxe aquela sensação de insegurança, que talvez até tenha trazido para você aquela sensação de estar distante de Deus, Deus há para te abençoar. A situação, meu amado irmão, que levou José à prisão, foi a mesma que possibilitou que ele se tornasse governador. Aleluia! E pensamos, não é da maneira muitas vezes que nós planejamos. E planejar não é ruim, planejar é bom, mas Deus tem coisas diferentes. Aleluia! No texto que nós acabamos de ler, de 2 Crônicas 15:2, diz uma mensagem muito forte, diz que Deus estará conosco enquanto estivermos com Ele. Deus estará conosco enquanto estivermos com Ele. Muitas vezes, nós como crentes queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito. E com isso nós começamos a nos afastar, sair da sua vontade. Ei, mas a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quem disse que vai ser do seu jeito? Quem disse que é como você quer? E se Deus tiver um plano diferente para a tua vida? E se Deus quiser fazer de outra maneira? Está disposto a fazer a vontade de Deus? Mas uma coisa eu lhe digo, meu amado irmão, sair da vontade de Deus é perder a paz que você conquistou. Ei, presta atenção, sair da vontade de Deus é perder a paz que você conquistou. Asa começa então o seu reino de uma forma belíssima, começa a querer instruir as pessoas a adorarem um Deus verdadeiro. Deus dá a ele muitas vitórias, contra vários impérios, contra vários reinos. Mas aí Asa começa então a se afastar também de Deus, a sair da sua vontade. E ali Asa, portanto, aquela intimidade, aquela comunhão que Asa tinha junto com Deus, começa a desaparecer. Asa começa a achar que as suas vitórias, as suas grandes conquistas, a maneira que o reino estava em prosperidade, talvez fosse da sua capacidade, da sua inteligência, da sua retórica, da sua capacidade de gestão. Mas ali, portanto, aquele homem começa a se afastar da vontade de Deus. E sair, meu irmão, da vontade de Deus é perder a paz. E o reino começa a ter confusão. Reinos começam a se levantar contra Judá. Aquele cenário de paz de outrora começa a ser mudado. Por isso que a Bíblia nos fala em 1 Pedro 4:2, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. É viver a vontade dEle, é estar no centro da vontade dEle. Ainda que você tenha que sofrer, Pedro escrevendo em 1 Pedro 3,17, ele diz,
Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Muitas vezes nós, como crentes, escolhemos nos afastar da vontade de Deus. Eu, quando jovem, eu aceitei a Cristo com 15 anos de idade. Mas houve um tempo da minha vida que eu disse: agora eu vou seguir os meus caminhos. Agora eu vou fazer do meu jeito. E quando eu tinha 19 anos, 18 anos, 19 anos de idade, entrei num relacionamento que não era um relacionamento da vontade de Deus, que a minha família não aprovava, meu pai não aprovava, minha mãe não aprovava, e meu pai todo tempo dizia: saia disso, isso não é a vontade de Deus para você, Deus para você, meu filho. E ali eu lembro que a situação financeira da nossa casa era extremamente difícil. A gente morava numa casinha muito pequena ali na Torre, no bairro da Torre. E certa feita eu cheguei em casa e meu pai, diante desse meu relacionamento equivocado, errado, fora da vontade de Deus, meu pai falou algo ali que para mim soou como uma pilheira. E no meu coração eu coloquei: nada hoje me impede de matar o meu pai. Tanta raiva que eu fiquei naquele momento, tanto ódio. Eu era um jovem, 19 anos de idade. Eu disse: hoje nada impede de matar o meu pai. Observe o homem fora da vontade de Deus, a loucura, a insanidade. E ali naquele momento, eu disse, quando aquela fúria, aquela ira tomou conta de mim, eu parti em direção ao meu pai estava na sala, eu estava na cozinha, minha irmã, que nem crente era, estava no quarto, não era crente, mas conhecia um pouco da palavra de Deus. Quando eu corri em direção ao meu pai, ela viu a cena e gritou: Júnior, porque meu nome é Ronaldo Júnior, disse assim: Júnior, honrai pai e mãe. Olha o poder da palavra de Deus, meus amados irmãos. Eu lembro como se fosse hoje. Meu pai estava a poucos metros de mim. Quando eu corri, quando ela terminou de falar essa frase, subiu um muro invisível entre mim e meu pai, que eu bati nesse muro e caí para trás. A mão de Deus, a poderosa palavra de Deus, dizendo: ei meu filho, não é por aí não. Ei meu filho, não é assim não. Basta. E ali o próprio Deus me freou, que eu bati naquele muro espiritual. Bati e caí assim no chão, desorientado. Saí de casa chorando, com raiva. Mas a partir dali eu entendi o tamanho da besteira que eu estava fazendo. Alguns dias depois eu passei a refletir: meu Deus, o que é que eu ia fazer? Eu ia acabar com a vida do meu pai, acabar com a minha vida, por causa de um momento, meus amados irmãos. Jovem, não destrua a sua vida por causa de um momento. Escute o que Deus quer para você. Glória a Deus. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeia a boca a ignorância dos homens loucos. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente tapa a boca da loucura. Glória a Deus. Por isso, meus amados irmãos, se esforce. Seu esforço diante de Deus sempre será recompensado. Não desfaleça. Não faça como Asa fez. Asa, no final do seu reino, um dos mais belos reinos que havia governado ali Judá, um reino próspero, um reino que tinha tudo para dar certo. Asa de repente se sente ameaçado ali pelo rei da Síria, que tem o nome de Ben-Hadad. E aquele rei da Síria ameaça, diz: olhe, você vai ser atacado. Venha fazer aqui um acordo comigo. Jovem, não confie em quem não tem comunhão com Deus.
pois ele te levará à sepultura e pior, ao inferno. Mas Asa dá ouvido então, e pega as coisas do templo de Deus, pega aquilo que era sagrado, os tesouros ali que faziam parte da ornamentação, da adoração ao Senhor, e ele pega aquilo dali e leva para o rei da Síria. Ei, não entregue o que é sagrado nas mãos do mundo. Não entregue a pérola que Deus te deu aos porcos. Se Deus te deu a capacidade de louvar, não foi para você cantar música do mundo, não. Se Deus te deu a capacidade de pregar, não foi para você ficar contando piada, não. Os dons que Deus te deu é para Ele, são para Ele. Glória a Deus. E ali, meus amados irmãos, aquele rei começou tão bem, de repente caiu uma enfermidade, e o profeta vai falar com ele, e ele não escuta o profeta, e diz o texto, que Asa preferiu confiar nos médicos, do que confiar em Deus. E quando nós confiamos nos médicos, e não confiamos em Deus, quando nós confiamos nos homens, não confiamos em Deus, nós saímos do propósito do Senhor para as nossas vidas. Ah, irmão, mas eu sou muito jovem. Como é que eu vou ter essa sabedoria? O Salmo 119, verso 100 diz: sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Quer ser sábio, quer ser prudente, mergulhe na palavra de Deus. Pare de ouvir os médicos. E eu já vou terminar. Eu queria contar um último testemunho. Como a gente tem que ter cuidado ao ouvir os médicos. Está ali minha esposa Érica, meu filho João Ronaldo, meu primogênito. Está ali sentado ali atrás. Está dormindo? Está dormindo ali, glória a Deus. E Érica, quando engravidou de João Ronaldo, foi uma gravidez um pouco complicada. Porque nos primeiros meses de gestação, eu lembro que estava num culto como esse, pregando a palavra de Deus, fazendo a vontade do Senhor. E ali eu recebi uma mensagem no meu celular. E a mensagem do meu celular, no final da meditação, eu sentei assim no canto, vinha ali a mensagem, e a mensagem dizia mais ou menos assim: corra, meu amor, vem o mais rápido possível para casa, porque eu estou sangrando muito. E ali na mesma hora eu fiquei muito preocupado, pedi ao pastor que estava lá naquela igreja, eu disse: irmão, peço oração pela minha mulher, porque ela está sangrando muito, ela está grávida. Naquela mesma hora ali a gente se desespera, nós somos humanos, não é? E ali a igreja se levanta, faz um clamor, e naquele clamor, quando aquele clamor termina, Deus levanta uma criança. Uma criança, se tivesse muito, tinha 7 anos de idade, 5 para 7 anos de idade. Aquela criança brada no meio da igreja e diz assim: ei, eis que tenho guardado o teu filho e a tua esposa. Lama, shoei, calamas. Eles estão nas minhas mãos. Lama, shoei, calamas. Deus usando uma criança, meus amados irmãos. E ali aquilo me dá um conforto, me dá uma segurança. E ali eu chego, na época, no apartamento onde eu morava, vejo aquela situação toda preocupante, com muito cuidado, boto ela no transporte, levo ali para o hospital, na época o hospital da Unimed. E ali o médico atende. Temos que ter cuidado, para não confiar apenas no médico, como Asa confiou. E ali, chegando ali, o médico faz aquele atendimento, em meio àquele sangue, toda aquela hemorragia toda, e ele diz: olhe, o coração da criança não está batendo, a criança está morta.
dentro do útero da sua mulher. E a palavra dele lembra essa frase como se fosse hoje. Ele disse assim: não se preocupe, nós vamos fazer um abortozinho e vamos resolver isso. E ali eu disse: Senhor, e a tua promessa? E a tua palavra vai cair por terra? Senhor, eu confio em ti. Eu sei que tu és o Deus de milagre. Eu sei que tu és o extraordinário. Eu sei que o teu Espírito Santo usou aquela criança. Eu sei que a tua palavra não pode mentir. E ele disse: doutor, é o seguinte, daqui a alguns dias eu volto aqui. Peguei Érica, levei ela para casa, deixei ela de repouso e comecei a ligar para tudo que era crente que eu conhecia no estado da Paraíba e fora da Paraíba. Irmão, ore pela minha esposa, porque Deus vai fazer um milagre. Ore pela minha esposa, porque Deus vai fazer um milagre. Ore pela minha esposa, que Deus vai fazer um milagre. Ore pela minha esposa, que Deus vai fazer um milagre. E sabe o que é mais extraordinário, meus amados irmãos? É que quando eu fui para esse primeiro atendimento, depois de Deus ter usado aquela criança, eu filmei aquele atendimento. Eu tenho isso filmado. Eu disse: eu vou filmar, porque quando tiver um milagre eu mostro aqui, para quem achar que é mentira. Porque crente tem esse negócio, irmão. Crente tem um momento de fé, de coragem, né? De ousadia. Mas ali eu pedindo oração, eu lembro que na época, ainda presbítero, meu concunhado, Emanuel Queiroz, ele foi lá, ungiu Érica. Ele disse: Ronaldo, vamos confiar em Deus. E ali a gente pedindo oração. E ele disse: mas Emanuel, o coração da criança parou de bater. Ele disse: mas não se preocupe não, que Deus vai dar uma resposta, Deus vai fazer. Deus não já falou? Disse. E eu lembro que poucos dias depois, eu me lembro que eu ia fazer um outro exame pela manhã, porque o tempo estava acabando. A criança ali dentro, não é? A criança morta dentro da barriga da mulher, ela começa a apodrecer e começa a ser perigoso até para a própria saúde da mulher. E ali poucos dias depois, não lembro quantos dias, um dia, 2 dias, 2 dias depois, no segundo dia dessa situação, disseram que nós temos que ir novamente para o hospital. E marcamos, portanto, não é? Nesta madrugada eu busquei ao Senhor, fui dormir, e quando acordei, escutei aquela voz de Deus. Acordei, meus amados irmãos, por volta de 4 da manhã, o Senhor bradou nos meus ouvidos e disse assim: homem, este que está no ventre da tua mulher é vaso escolhido. Através dele milhares de almas serão alcançadas. Não temas, porque eu estou contigo e a vida dele está nas minhas mãos. Lama show, lama sinei kamas. Eu acordei, anotei isso num papel, que eu disse: eu vou anotar, porque eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer da fidelidade do Senhor. E ali saímos bem cedo novamente pela manhã no hospital da Unimed. Glória a Deus. E Érica foi submeter a um novo exame, já com outro médico, glória a Deus. Um outro plantão agora pela manhã, bem cedo. E ali quando o médico colocou ali o maquinário para fazer o ultrassom, não é, quando ele apertou lá o botão para que a gente pudesse ouvir alguma coisa, Deus é o Deus de milagre. Pare de ouvir o médico, escuta o Senhor. É Ele que pode todas as coisas, é Ele que tira de cativeiro, é Ele que muda a situação. Glória a Deus. Sai daqui confiante, ciente que Deus pode tudo. Glória a Deus. Deixe seu joinha, se inscreve no nosso canal AD Florestal.